Vereador Marcílio Júnior, leia a leitura da ata da sessão anterior. Obrigado, senhor presidente. Ata da 43ª sessão, sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura do Poder Legislativo Ceará-Mirim. Aos 10 dias do mês de junho de 2021, na sala das sessões, vereador Paulo Antônio da Cruz reuniu a Câmara Municipal de Ceará-Mirim em sessão ordinária sob a presidência dos trabalhos do senhor João Maria de Paiva Mota, sendo primeira secretária Erineide Gomes Neto, segundo secretário nomeado ad hoc Heriberto Ribeiro Pereira. Verificada a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião quando era 10 horas e 23 minutos, com a presença dos edis que assinaram o competente livro de registro. A vereadora Erineide fez a abertura da Bíblia e leitura do texto. Em seguida, o senhor presidente transferiu a palavra para o segundo secretário fazer a leitura da ata anterior. Após dita submetida a votos e aprovado sem emendas por unanimidade. Logo depois, o horário foi destinado ao expediente, onde foram lidos os seguintes documentos. Projeto de lei de autoria do Legislativo, vereadora Ana Carina, 11/2021, declara o Rio Patragi como patrimônio cultural material do município de Ceará-Mirim e de outras providências. 12/2021, declara Cachoeirinha de Jacumã como patrimônio material do município de Ceará-Mirim e de outras providências. Autoria do vereador João Maria de Paiva Mota. 13/2021, dispõe sobre a criação do programa Talentos da Terra e de outras providências. 14/2021, dispõe sobre a criação do cartão de vacina digital e de outras providências. 15/2021, assegura o acesso dos professores e funcionários da rede municipal de ensino à merenda escolar e da outras providências. Em seguida, ocorreu o uso da tribuna sem inscritos. O senhor presidente iniciou a ordem do dia, encaminhando os projetos de lei de autoria do Legislativo 11, 12 e 13/2021 para as comissões Legislação, Justiça e Defesa do Consumidor e Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização, como também os projetos de lei do Poder Legislativo 14 e 15 foram encaminhados para as mesmas comissões. Logo depois, passou os usos da liderança partido de governo e explicações pessoais, não havendo quem delas fizesse uso. Todos os pronunciamentos estão gravados na íntegra em ata eletrônica. Sendo assim, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra para logo mais. Para constar, Cleônio Alves Pereira Filho lavrou a presente ata e a digitou de ordem do segundo secretário. Ceará-Mirim, 10 de junho de 2021. Só isso, senhor presidente. Submeto a ata a votos. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a primeira secretária, a vereadora Erineide, fazer a leitura do expediente. Não havendo quem faça uso, solicito que a primeira secretária faça a inscrição para uso da tribuna. Não havendo a quem faça uso, passamos para, com o fim do uso da tribuna, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia, caminhamos o projeto de lei de autoria do Legislativo para ser apreciado. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o parecer do projeto de lei de número 6, de autoria do vereador Marcílio, que dispõe sobre as obrigações das concessionárias de serviços públicos e essenciais a divulgarem em suas faturas os números telefônicos de emergências para auxiliar em caso de ocorrências de violência doméstica. O vereador Marconi Barbosa, Heriberto, e convoco ad hoc o vereador Marcos Faria para substituir o vereador João Maria. O relator, vereador Marconi Barbosa. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Defesa do Consumidor e Redação Final. Projeto de Lei número 6 de 2021 do Poder Legislativo dispõe sobre a criação de sobre a obrigação das concessionárias de serviços públicos essenciais a divulgarem suas faturas os números telefônicos de emergência para auxiliar em casos de ocorrência de violência doméstica e da outras providências. Trata-se de projeto de lei número 6 de 2021 do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a obrigação das concessionárias de serviço público essencial a divulgar em suas faturas os números telefônicos de emergência para auxiliar em casos de ocorrência de violência doméstica e da outras providências. Tal proposição foi apresentada, lida e logo após encaminhada para esta comissão proceder sua análise constitucional. É o relatório, passo ao parecer. No procedimento prévio do controle de constitucionalidade, estruturado no âmbito da produção legislativa municipal, de um modo geral, aprecia-se a legalidade e a constitucionalidade do projeto sob três perspectivas elementares.
se a matéria legislativa proposta se encontra entre aquelas autorizadas pela Constituição Federal aos municípios, se foi respeitada a rígida observância das preferências quanto à iniciativa para a proposição prevista pela ordem jurídico-constitucional, e se há possibilidade de violação por parte da matéria legislativa proposta a direito fundamental ou instituição tutelada por regra ou princípio constitucional. Com relação ao projeto de lei que ela se aprecia, este dispõe sobre a obrigação das concessionárias de serviço público essencial a divulgar em suas faturas os números telefônicos de emergência para auxiliar em caso de ocorrência de violência doméstica. Nesse sentido, temos a utilização legítima da competência legislativa disposta para os municípios nos incisos 1 e 2 do artigo 30 da Constituição Federal. Desse modo, se percebe estar o município plenamente autorizado pela ordem constitucional em vigor a editar norma com o conteúdo jurídico disposto pelo presente projeto de lei. Ressalte-se que é plenamente esperado das autoridades municipais que, de acordo com a sua competência e autonomia constitucionalmente garantidas, legislem naquilo que for matéria de interesse público da forma mais ampla e possível. Assim, indubitavelmente, percebe-se a proposta em análise se enquadra perfeitamente alinhada quanto ao poder de competência e iniciativa confiada ao poder legislativo, por ser a mesma de interesse local. No que concerne à técnica legislativa, a proposta em discussão encontra-se perfeitamente alinhada aos requisitos elencados na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Considerando tais argumentos, esta relatoria opina pelo parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 21, sem emenda, por ser manifestamente constitucional, salvo o melhor juízo. Ceramirim, 10 de junho de 2021, Marconi Barbosa, vereador relator. Submeto o parecer a voto na comissão. Como vota o vereador irmão Heriberto? Indubitavelmente acompanho o voto do ilustre relator. Como vota o vereador Marcos Farias? Acompanho o voto do ilustre relator. Aprovado por unanimidade. Submeto o parecer a voto no plenário. Aprovado por unanimidade. Os que concordaram, permaneçam como estão. Aí, esse aqui é o outro. Solicito à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização o parecer do projeto de lei de número 6, de autoria do vereador Marcílio Júnior, que dispõe sobre a obrigação das concessionárias de serviços públicos e essenciais divulgarem em suas faturas número de telefone de emergência para auxiliar em casos de ocorrência de violência doméstica. Comissão composta por vereador Marconi Barbosa, vereador Erineide e vereador Marcílio Júnior. Como o vereador Marcílio Júnior é o proponente, eu vou convidar o vereador Marcos Faria, ADOC, para participar da comissão, substituindo o colega. Relator, vereador Marconi Barbosa. Líder. Vai para cá. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de lei número 6 de 2021 do Poder Legislativo. Trata-se de projeto de lei do Poder Legislativo Municipal que dispõe sobre a obrigação das concessionárias de serviços públicos essencial a divulgar em suas faturas os números telefônicos de emergência para auxiliar em casos de ocorrência de violência doméstica e dar outras providências. A matéria que ora se encontra nesta comissão foi devidamente apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça, Defesa do Consumidor e Redação Final, tendo recebido parecer favorável à aprovação. É o relatório, passo a parecer. Dedicado em uma análise detalhada sobre o tema, percebo que o projeto de lei número 6 de 2021 do Poder Legislativo atende aos requisitos orçamentários relativos à matéria, haja vista não haver qualquer impedimento no orçamento vigente. Dessa forma, não identifico qualquer impedimento de ordem orçamentária e financeira para aprovação da proposição como se encontra. Logo, fundamentando no exposto e considerando a inexistência de conflito com a legislação orçamentária municipal, opinamos no sentido de que o parecer
desta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização seja pela aprovação do presente projeto de lei, salvo o melhor juízo. Ceará-Mirim, 10 de junho de 2021, Marcondes Barbosa, vereador relator. Como vota o vereador Marcos Farias? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Como vota a vereadora Erineide? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Submeto o parecer a votos a plenário. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito em primeira discussão e votação o projeto de número 6, de autoria do vereador Marcílio Júnior. Caminhar o voto, senhor presidente. Pois não, vereador. Obrigado, senhor presidente, vereadores, vereadoras, a quem nos acompanha. Nosso primeiro projeto de lei aprovado esse ano, em primeira discussão. Agradeço a votação e a sensibilidade dos senhores vereadores em entender que esse projeto é mais uma ferramenta que a gente utiliza para que quando ele se transforme em lei, seja mais uma, como eu disse, uma ferramenta no combate à violência doméstica, né? Hoje, no nosso país e nosso município não é diferente, principalmente com o advento da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, existem dados que comprovam que 1 em cada 4 mulheres sofrem de violência doméstica em seus lares. Então, essa publicidade desse número de emergência, né, nas faturas de serviço de operadores de serviços públicos como o SAAI, COSERN, qualquer tipo de serviço público que chegue na sua casa e lá tenha aquele contato, aquele número que possa vir auxiliar aquela pessoa que está sendo agredida a entrar em contato com as autoridades, a buscar se defender daquele agressor, mais uma ferramenta que a gente se utiliza para que isso aconteça e a gente enfrente, enquanto sociedade organizada, esse mal que assola as nossas famílias. Então, obrigado aos senhores vereadores, a gente torce pela aprovação em segunda discussão e eu acredito muito que o prefeito sensível ao tema também irá sancionar e esse projeto de lei se transformar em lei no nosso município. Obrigado, vereadores. Projeto número 6, aprovado por unanimidade. Solicito da Comissão de Justiça e Redação Final o parecer do projeto de número 7, de autoria do vereador Marcílio Júnior, que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais de Rio dos Índios, localizada no município de Ceará-Mirim. Comissão composta pelo vereador Marcondes Barbosa, Heriberto Ribeiro e João Maria de Paiva Mota. Convoco o ad hoc o vereador Marcos Faria para substituir o vereador João Maria. Relator, vereador Marcondes Barbosa. Meu amigo. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Defesa do Consumidor e Redação Final. Projeto de Lei número 7, 2021, do Poder Legislativo. Trata-se de projeto de lei número 7, 2021, do Poder Legislativo Municipal, que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais de Rio dos Índios, localizada em nosso município. Tal proposição foi apresentada, lida e logo após encaminhada para esta comissão proceder sua análise constitucional. É o relatório, eu passo ao parecer. No procedimento prévio do controle de constitucionalidade, estruturado no âmbito da produção legislativa municipal, de um modo geral, aprecia-se a legalidade e a constitucionalidade de um projeto de lei sob 3 perspectivas. Se a matéria legislativa proposta se encontra entre aquelas autorizadas pela Carta Magna aos municípios, se foi respeitada a rígida observância das preferências quanto à iniciativa para a proposição prevista pela ordem jurídica constitucional
e se há possibilidade de violação por parte da matéria proposta a direito fundamental ou garantia tutelada nos princípios constitucionais. Com relação ao projeto de lei que ora se aprecia, este visa declarar de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais de Rio dos Índios, localizada em nosso município. Neste sentido, temos a utilização legítima da competência legislativa disposta para os municípios no inciso 1º e 2 do artigo 30 da Constituição Federal vigente. Desse modo, se percebe estar o município plenamente autorizado pela ordem constitucional em vigor a editar norma com o conteúdo jurídico disposto pelo presente projeto de lei. Assim, indubitavelmente, percebe-se a proposta em análise se enquadra perfeitamente alinhada quanto ao poder de competência e iniciativa confiada ao Poder Legislativo Municipal, haja vista ser a mesma de interesse local. No que concerne à técnica legislativa, a proposta em discussão encontra-se perfeitamente alinhada quanto aos requisitos elencados na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Considerando tais argumentos, opinamos pelo parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 7 de 2021, sem emenda, por ser manifestamente constitucional, salvo melhor juízo. Ceará-Mirim, 10 de junho de 2021, Marcondes Barbosa, vereador, relator. Como vota o vereador irmão Heriberto? Acompanho o voto do eminente relator. Como vota o vereador Marcos Farias? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Submeto a voto plenária. Os que concordaram permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização o parecer do projeto de lei de número 7, de autoria do vereador Marcílio, que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais de Rio dos Índios, localizada no município de Ceará-Mirim. Comissão composta pelo vereador Marcílio Júnior, Marcondes Barbosa e professora Erineide. Convoco ad hoc o vereador Climério para substituir o vereador Marcílio Júnior, componente do projeto. A relatora, a vereadora Erineide. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de Lei número 07/2021 do Poder Legislativo. Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais de Rio dos Índios, localizada no município de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, e dá outras providências. Trata-se do projeto de lei número 07/2021 do Poder Legislativo Municipal, que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Rurais de Rio dos Índios, localizada no município de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, e dá outras providências. A matéria que ora se apresenta nesta comissão foi devidamente apreciada pela Comissão de Legislação, Justiça, Defesa do Consumidor e Redação Final, tendo recebido parecer favorável à aprovação. É o relatório, passo ao parecer. Dedicado em uma análise detalhada sobre o tema, percebo que o projeto de lei número 07/2021, proposto pelo Poder Legislativo, atende aos requisitos orçamentários financeiros relativos à matéria. Dessa forma, não identifico qualquer impedimento de ordem orçamentária e financeira para aprovação da proposição como se apresenta. Ademais, é plenamente esperado das autoridades municipais
que legislem naquilo que for matéria de interesse público local, da forma mais ampla e possível, bem como poderem suplementar a legislação federal em conformidade com o que preceitua o artigo 30 da Constituição Federal. Logo, fundamentado no exposto e considerando a existência de conflitos com a legislação orçamentária municipal, opinamos no sentido de que o parecer dessa Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização seja pela aprovação do presente projeto, salvo melhor juízo. Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, 10 de junho de 2021. Erineide Gomes Neto, vereadora relatora. Submeto o parecer a voto na comissão. Como voto o vereador Climério. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Como vota o vereador Marcondes Barbosa. Acompanho o voto da relatora, presidente. Aprovado por unanimidade na comissão. Submeto a votos a plenária. Os que concordarem, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Submeto em primeira discussão. Os que concordarem, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o parecer do projeto de lei de número 8, de autoria da vereadora Ana Carina, que denomina o nome da rua Professor Gonçalo Roque de Moraes e da outras providências. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Considerando que o projeto de lei 08 e 09 tratam de objetos parecidos, eu vou pedir a Vossa Excelência para, num parecer único, fundamentar os dois pedidos, até para a gente acelerar o tempo. Aceito seu pedido, vereador. Então, solicito à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização o parecer do projeto de número 9, também de autoria da vereadora Ana Carina, que denomina o nome da rua Enoque Ferreira de Souza e da outras providências. Comissão composta por vereador Marcondes Barbosa, vereador Heriberto e João Maria. Convoco o vereador Climério para substituir o vereador João Maria. Relator Marcondes Barbosa. Comissão de Constituição, Justiça, Defesa do Consumidor e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 08/2021, que denomina o nome da rua Professor Gonçalo Roque de Moraes, em nosso município, e da outras providências. E o parecer ao projeto de lei número 09/2021, que denomina a rua Enoque Ferreira de Souza, em nosso município. Trata-se de projeto de lei número 08 e 09, de autoria da vereadora Ana Carina Freitas, de denominar a rua Professor Gonçalo Roque de Moraes, no distrito de Muriú, bem como a rua Enoque Ferreira de Souza, também naquele logradouro, em substituição à rua Enoque, na rua da Lagoa, e a rua Gonçalo Roque, também, que hoje é conhecida como Rua Nova. Tal proposição foi apresentada, lida em sessão, bem como encaminhada para esta comissão proceder à análise constitucional. O relatório passa a parecer. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dedicou-se a uma análise detalhada sobre o tema, observando, para tanto, aspectos inerentes à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Município e demais diplomas afins. E, nesse passo, verificou que os projetos de lei número 08 e 09/2021 atendem aos requisitos básicos de admissibilidade e legalidade necessária à aprovação. Ademais, é de bom alvitre se registrar que o diploma legal em análise visa complementar a legislação federal, no que efetivamente cabe aos municípios, de acordo com a competência desse ente federativo prevista no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Os presentes projetos de lei buscam homenagear, o saudoso professor Gonçalo Roque de Moraes, sendo que tal fato se prende ao fato de que sempre foi uma pessoa honrada, idônea e querido por todos os moradores de Muriú.
e que tiveram a satisfação de conhecê-lo. Por sua vez, o projeto de lei número 09, ele visa homenagear o ilustre Enoque Ferreira de Souza, que também foi uma pessoa honrada e idônea e querida pelos moradores de Muriú. Ressalte-se que é plenamente esperado das autoridades municipais que, de acordo com a sua competência e autonomia constitucionalmente garantida, legislem naquilo que for matéria de interesse público, da forma mais ampla e possível. Assim, indubitavelmente se percebe que as propostas em análise se enquadram perfeitamente alinhadas quanto ao poder de competência e iniciativa confiada ao Poder Legislativo Municipal, por serem as mesmas de interesse local. Considerando tais argumentos, opinamos pelo parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 08 de 2021 e 09 de 2021, por ser manifestamente constitucional, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, vereador Antônio Paulo da Cruz, Ceará-Mirim, 10 de junho de 2021, Marconi Barbosa, vereador, relator. Submeto o parecer a voto na comissão. Como vota o vereador Climério? O projeto 8 e 9. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Ok. Como vota o vereador irmão Heriberto? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade na comissão. Submeto a votos no plenário. Os que concordarem, permaneça como estão. Os projetos de lei de número 8 e número 9. Acompanhar o voto, senhor presidente. Pois não, Acompanhar vereador. o voto. Bom dia a todos. Com grande satisfação que estou aqui nesta manhã, votando no segundo e terceiro projeto já esse ano, né? E o primeiro foi na sessão passada. E é com grande satisfação que eu denomino essas duas ruas na nossa praia, que realmente o professor Gonçalo Roque começou chegando lá como veranista e se instalou e teve a partida, né? E os familiares me procuraram. E é uma pessoa que já faz mais de 40 anos que veraneia naquela praia. Inclusive, sua família, né, com seus 5 filhos, netos, estão morando lá em Muriú, né? E também a Enoque Ferreira de Souza, que é muito conhecido como Enoque Crente, né? É uma pessoa também que prestou serviço ambulante, vendia peixe. E nessa mesma rua que eu estou denominando, que é a Rua da Lagoa, para esse projeto de lei, ele morava lá, né, nessa rua, e tem um bar da Lagoa que também ele fundou esse bar. Então, para mim é uma satisfação, uma alegria nesta manhã estar apresentando esses 2 projetos, denominação de rua na nossa praia. Só isso, senhor presidente, voto sim. Submeto em primeira discussão o projeto 8 e 9. Os que concordarem, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização o parecer do projeto de lei de número 8 e 9, de autoria da vereadora Ana Carina, que denomina o nome da rua Professor Gonçalo Roque de Moraes e da outras providências. Comissão formada por vereador Marcílio Júnior, Marconi Barbosa e professora Erineide. Relator o vereador Marcílio Júnior. Quem? Tá. Trata-se de projetos de leis número 8, 2021 e número 9, 2021, ambos da autoria de vereadora Ana Carina Freitas Silva de França,
na qual o 08 denomina a Rua Professor Gonçalo Roque de Moraes, no distrito de Muriú, em nosso município, em substituição à rua conhecida popularmente como Rua Nova. E a 09, a rua conhecida popularmente como Rua da Lagoa, passa a se denominar Rua Enoque Ferreira de Souza, também no distrito de Muriú. A matéria que ora se encontra nesta comissão foram devidamente apreciadas pelas comissões pela Comissão de Legislação, Justiça e Defesa do Consumidor e Redação Final, tendo tido parecer favorável à aprovação de ambas. É o relatório, passamos ao parecer. Dedicado em uma análise detalhada sobre o tema, percebemos que os projetos de lei 08 e 09, propostos pelo Poder Legislativo, atendem aos requisitos orçamentários e financeiros relativos à matéria. Dessa forma, não identificamos qualquer impedimento de ordem orçamentária e financeira para aprovação das duas proposições como se apresentam. Ademais, é plenamente esperado das autoridades municipais que legislem naquilo que for matéria de interesse público local, da forma mais ampla possível, bem como poderem suplementar a legislação federal em conformidade com o que preceitua o artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Logo, fundamentado no exposto e considerando a inexistência de conflitos com a legislação orçamentária municipal, opinamos no sentido de que os pareceres desta comissão sejam pela aprovação dos dois projetos. Salvo melhor juízo, será Mirim, 10 de junho de 2021, vereador relator Marcílio Júnior. Já 10, né? Submeto o parecer a voto. Como vota a vereadora professora Erineide? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Como vota o vereador Marconi Barbosa? Acompanho o relator, presidente. Aprovado por unanimidade. Submeto o parecer a voto no plenário. Onde? Os que concordarem, permaneçam como estão. Submeto em primeira discussão e votação o projeto de número 8 e número 9, de autoria da vereadora Carina Freitas. Os que concordarem, permaneçam como estão. Aí a Rua Nova agora aprovado por unanimidade. Esse aqui é o... Quando começa... Com o fim da ordem do dia, passamos a palavra aos líderes de governo e partidos. Não tendo a quem faça uso, passamos para as explicações pessoais. Não havendo a quem faça uso, encerro a presente sessão, convocando a próxima para logo mais.